Sou o professor Fábio do curso Delta e a gente vai estudar eletrostática. Bom, para a gente entender a eletrostática, que é o fundamento da eletricidade, a gente tem que saber como que a eletricidade anda dentro dos corpos. Para isso, a gente tem que saber que os corpos são formados por átomo. E o átomo tem no seu meio o núcleo, claro que é bem menor do que isso, não está na proporção. Dentro do núcleo nós temos os prótons e nêutrons. Bom, o que acontece? E nós temos os elétrons circulando ao seu redor. Esse ambiente onde os elétrons andam é chamado de eletrosfera. Então, na eletrosfera nós temos os elétrons. A gente está aqui para estudar as características elétricas dessas partículas. Tá? Nós temos que os prótons são de característica positiva e os elétrons têm característica elétrica negativa. Bom, quando a gente encontra um corpo na natureza, ele é formado por milhões de átomos, certo? Então, no nosso desenho aqui, a gente tem 3 prótons e 3 elétrons, ou seja, 3 cargas positivas e 3 cargas negativas. Está em equilíbrio. Então, tu pegou um corpo com 1 milhão de átomos. Teria 3 milhões de prótons e 3 milhões de elétrons. Então, existe um equilíbrio. Então, o corpo na natureza, nós encontramos ele no estado neutro. Ele está equilibrado porque o número de prótons é igual ao número de elétrons, certo? Bom, mas eu posso desequilibrar, não é? Através dos processos de eletrização, que a gente vai ver mais adiante. Os processos de eletrização eu posso desequilibrar e deixar o corpo carregado positivamente quando eu tiver mais carga positiva do que carga negativa, né? Só que os prótons, que são as cargas positivas, estão dentro do núcleo. E dentro do núcleo existem forças nucleares muito fortes que não deixam eu arrancar. É muito difícil, né? Então eu vou trabalhar sempre tirando ou colocando elétrons na eletrosfera. Então, para mim deixar um corpo carregado positivamente, ter mais positivo do que cargas negativas, eu preciso fazer o que é esse corpo perder elétrons. Então, quando o corpo perde elétrons, o corpo fica carregado de maneira positiva. Já o corpo pode ficar negativo, desequilibrado, na saída do estado neutro para ficar negativo, quando o número de prótons é maior do que o número de elétrons. E se o corpo tem o mesmo número de prótons e elétrons, para mim deixar ele negativo, ele vai ter que receber elétrons para ficar com uma carga maior de elétrons do que prótons. Então, nesse caso, o corpo ganha elétrons. Bom, o que a gente tem que entender é o seguinte: vamos pegar uma situação que o corpo está carregado positivamente. Ele tem mais carga positiva do que negativa. O corpo ficou carregado positivamente porque ele perdeu elétrons. Mas se ele perde uma quantidade, ele fica positivo. Se ele perde uma quantidade maior, ele também fica positivo. Só que eles vão ficar positivos de maneira diferente. Então nós precisamos determinar a quantidade de carga. 2 corpos positivos, vamos supor que esses 2 pincéis estão carregados positivamente. Um pode estar mais positivo do que o outro. Então tem que medir isso. De que maneira? Através da quantidade de carga, que a gente vai colocar a letra Q. A quantidade de carga ela pode ser positiva quando eu tenho mais prótons do que elétrons, eu ponho o sinal de mais, e ela pode ser negativa quando eu tiver maior número de elétrons do que prótons. Esse N vai ser a diferença que eu vou ter entre prótons e elétrons. Mas os livros não utilizam essa linguagem. Eles utilizam o seguinte, ó, se eu tenho um corpo aqui, ele perdeu 10 elétrons, ele fica com carga equivalente a 10, porque tem mais 10 positivos do que negativos. Então, aqueles 10 que saíram de elétrons é exatamente a mesma diferença entre prótons e elétrons. Então, os livros chamam esse N aqui de número de elétrons, número de elétrons em excesso ou em falta. Então, que nada mais é do que a diferença de prótons e elétrons no corpo. E eu vou multiplicar pela carga do elétron, é chamada carga elementar. Uma partícula elementar, quando ela não pode ser mais dividida. Então, o que acontece? O elétron é uma partícula elementar. Então, o E, que é a carga elementar, passa a ser a carga de um elétron na unidade de Coulomb. Nós temos aqui o princípio fundamental da eletrostática, tá? Quando eu tenho cargas elétricas, uma positiva e outra negativa vai sofrer forças de atração.
Então todo mundo já ouviu falar que os opostos se atraem. Então quando é que eu vou ter atração entre cargas elétricas? Quando eu tiver cargas de sinais opostos. Quando tiver cargas de sinais opostos. E quando é que eu vou ter repulsão? Quando eu tiver cargas com o mesmo sinal. Então vai acontecer o seguinte aqui, ó, cargas de sinais opostos. Se eu tiver uma positiva e uma negativa, vai ter forças de atração. Agora, se eu tiver cargas do mesmo sinal, vamos supor duas cargas positivas ou duas cargas negativas, vão ter forças de repulsão, porque os opostos se atraem, a atração, os opostos se atraem e os iguais se repelem. Mas o aluno tem que tomar um cuidado na hora do exercício, porque o exercício geralmente não vem carga solta, um próton, um elétron, não vem algo desse tipo, e sim trabalha com corpos. Então, na hora do exercício é um bastão, né? Pode ser um bastão, pode ser uma esfera, né? Então isso aqui são corpos. Ah, mas não é a mesma coisa, os opostos se atraem? Tem que ter uma certa calma, né? Quando tiver repulsão, certamente os dois corpos têm o mesmo sinal. Dois corpos positivos se repelem, dois corpos negativos se repelem. Então a repulsão vai acontecer quando tem o mesmo sinal. Mas o cuidado que o aluno vai ter que ter é na atração. Ah, mas não é com sinais opostos em atração? Sim. Se eu tiver dois corpos com sinais opostos, sim. Sinais opostos. Só que tem outra situação que acontece quando um corpo está carregado e outro corpo está neutro. Provavelmente na escola tu já fez aquela experiência de passar a régua no cabelo e a régua ficou eletrizada por atrito. E tu vai atrair uns pedacinhos de papéis da folha de caderno que estão neutras. Então aquela régua eletrizada atraiu o corpo neutro. Muitas vezes o professor pega um canudinho, passa num papel, aquele canudinho fica eletrizado. E ele coloca no quadro e aquele canudinho é atraído pelo quadro. O canudinho ficou eletrizado, mas o quadro estava neutro. Então eu sempre tenho que considerar essa situação de atração. Quando tiver um com carga e o outro neutro. Essa situação eu tenho que considerar na hora dos exercícios. E agora a gente vai ter uma noção aqui do que são condutores e o que são isolantes. O material condutor, geralmente pensa assim, o condutor é aquele que passa a corrente elétrica. A corrente elétrica a gente vai ver mais para frente, que a corrente elétrica é o movimento das cargas elétricas. Então eu tenho que o condutor, na realidade, é quando tem facilidade de movimento de cargas. Por que eu destaquei essa facilidade? Porque não existe condutor perfeito. Como não existe isolante perfeito. Então aqueles materiais que as cargas passam com facilidade, que no futuro a gente vai ver que isso é uma corrente elétrica, nós chamamos de materiais condutores. Não é? Os fios das nossas casas têm que passar as cargas elétricas para acender uma luz, não é? Para ligar um determinado aparelho, um ventilador, daí está circulando cargas elétricas. Então é através dos fios que são de cobre, não é? Se usa também fio de alumínio, provavelmente vocês já ouviram falar que o ouro é um bom condutor, então os metais são bons condutores, né? Os metais são bons condutores. Aqui vem uma parte polêmica, não é? A água é condutora ou a água é isolante? Eu vou botar aqui H2O aqui embaixo, aqui, ó, H2O. A água pura, ela é isolante, o H2O. Só que a gente não encontra no nosso dia a dia o H2O. Então, quando falar em eletricidade, longe d'água, porque a água tem minerais, né? Então esta água ela passa a ser condutora. Eletricidade e água não combinam, né? Tu não pode apagar um incêndio proveniente de eletricidade com um balde d'água. Tu pode levar um choque elétrico. Então nós temos essa condição. Bom, o corpo humano, por lógica, a gente já vê que ele é condutor, porque o nosso corpo humano é em torno de 70% de água. Se a água é condutora, nós temos água, nosso corpo humano ele é condutor. Por isso que tem aquela história, se alguém está se acidentando, né, com eletricidade, nunca ir lá e tentar agarrar a pessoa para salvar, porque senão vão ser duas pessoas que vão levar o choque, justamente porque o outro o elemento ele é condutor, então vai passar corrente elétrica nos dois. Então nossos corpos são condutores de eletricidade, né? Normalmente, né, condutores de eletricidade. Agora nós temos aqui os isolantes.
né? São aqueles que têm dificuldade em movimento de cargas elétricas. Em sala de aula eu pergunto para os alunos, dá um exemplo de isolante. O aluno geralmente fala borracha. A borracha, ele é um isolante? Normalmente é isolante, porque ela traz uma dificuldade no movimento das cargas. Né? Eu vou dar um exemplo bem simples. Talvez muitos de vocês levem um pequeno choque no registro do chuveiro. Né? Depois a gente vai ver que esse chuveiro está mal instalado, está faltando o fio terra, mas leva aquele choquezinho. E uma das soluções caseiras das pessoas é colocar um par de havaianas, que é de borracha. Daí tu põe as havaianas, pô, que legal, não levei o choque. Por quê? Porque a borracha é isolante. Então a borracha naquele momento, como as cargas são muito poucas, ela está servindo como isolante, está dificultando o movimento das cargas. Agora eu não posso, numa concessionária de energia elétrica, dar havaianas para os funcionários. Então os funcionários vão usar uma bota com uma borracha mais isolante. Quando eles subirem no poste, né, dependendo, às vezes tem aquelas caixinhas que eles entram ali, né, o caminhão leva eles, tem um tapetão de borracha. Eles usam luvas específicas com borracha. Por quê? Porque eu preciso de um isolamento melhor. Então a borracha é isolante, né, lá no chuveiro, um par de havaianas. Mas mexendo numa rede de alta tensão eu não posso usar uma sandália havaianas, porque daí o cara vai levar o choque da mesma forma, certo? A porcelana também é um isolante, se usa muito como isoladores na parte de eletricidade, e nós temos aqui a água pura, não é, como isolante. Bom, nós vimos que um corpo pode ficar carregado positivamente ou negativamente. Isso se dá através dos processos de eletrização. Nós temos primeiro o processo, é o atrito. Para ter atrito é necessário ter dois corpos de materiais diferentes. Se eu pegar aqui dois pincéis que são de plástico e eu ficar atritando, eles nunca vão ficar eletrizados, porque eles são do mesmo material. Então tem que ser de materiais diferentes. Eu tenho um clássico aqui que aparece nos livros de física, que é um bastão de plástico, não é? E um pedaço de lã. Ambos neutros. O que vai acontecer? Antes eles estão neutros, daí eu vou atritar a lã no plástico. Eu envolvi a lã no plástico e no momento que eu atritar a lã no plástico, os elétrons vão começar a pular para o bastão de plástico devido ao atrito. Aqui 3, 4, vou fazer só 4 elétrons. Conforme eu vou atritando, os elétrons vão passando da lã para o plástico. Então o plástico recebeu esses 4 elétrons, olha lá, 1, 2, 3, 4. A lã perdeu 4 elétrons. Então, como ela estava neutra, ela perdeu 4 elétrons, ela fica com 4 cargas positivas. 1, 2, 3, 4. Que são os pares desses elétrons que veio para o bastão de plástico. O que nós percebemos aqui após o atrito? Eles ficaram com a mesma carga. A carga correspondente a 4 cargas negativas e aqui a 4 cargas positivas. Então, após o atrito, eles ficam com a mesma carga. Porém, eles ficam com sinais opostos. Um fica negativo e o outro fica positivo. Ficam com sinais opostos. Nesse momento deve estar perguntando, quando está vendo o vídeo, por que o bastão ficou negativo e a lã ficou positiva. Existe uma tabela que é chamada tabela triboelétrica. Esta tabela, ela vem assim, vem os materiais aqui, que não tem como a gente decorar todos, vem os materiais nessa tabelinha aqui, que um lado é positivo e o outro lado é negativo. E daí tu vai procurar os materiais que tu está atritando. Nesse caso aqui eu tenho o plástico e a lã. A lã vai estar por aqui assim, lã, e o plástico aqui, plástico. O que acontece? A lã está mais para o lado positivo, depois do atrito ela vai ficar positiva, e já o plástico está mais para o lado negativo. Após o atrito ele vai ficar negativo o plástico, certo? Aqui eu tenho um exemplo prático da eletrização por atrito, né? Muitos de vocês já devem ter levado um choque ao descer de um automóvel. Por que isso acontece? O automóvel é metálico, não é? Ele vai andar e o ar vai passar pelo automóvel. Eu vou ter dois corpos de materiais diferentes, o ar e a carcaça do automóvel. O ar vai embora e a carcaça começa a ficar eletrizada. Então eu vou colocar aqui que a carcaça desse automóvel aqui ficou com carga positiva, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cargas positivas no nosso exemplo.
Então o automóvel ficou eletrizado. A gente vai aprender aqui no contato o que acontece quando eu faço contato com a terra. Se diz que quando se põe um corpo em contato com a terra, ele descarrega. Então, para descarregar um corpo que está eletrizado, faz um contato com a terra. Bom, esse automóvel está com contato com a terra? Não. Por quê? Porque ele está com os pneus que são de borracha, então são isolantes. Então, o corpo é carregado, o automóvel é carregado e as cargas não tem como descer para a terra, vamos dizer assim. Até que um condutor toque no carro e toque na terra. Nós já vimos que o corpo humano é condutor. Então, quando tu chega, tu toca no automóvel e como eu tenho 2, 4, 6 cargas positivas, estão faltando 6 cargas negativas. Essas cargas negativas, elas vão subir pelo condutor, ou seja, pelo teu corpo. Esses elétrons vão subir para neutralizar o carro. E quando se passa a carga elétrica dentro do corpo humano, nós chamamos isso de choque elétrico. Então tu vai tocar e vai levar um choquezinho. Por quê? Porque tu fez os elétrons subir para deixar esse corpo neutro. No automóvel não tem problema nenhum, é um choquezinho. Agora imagina um caminhão de combustível inflamável. Então nós sabemos que contatos elétricos soltam faísca. Então esse caminhão que está carregando combustível, ele não pode ficar carregado. Porque quando chega no posto, pode fazer um contato com a terra e sair uma faísca, a carga inflamável. Então o que se faz para um caminhão que carrega combustível não ficar eletrizado? Se põe uma correntinha, vou botar no automóvel aqui, prende uma correntinha na carcaça do caminhão e deixa arrastando no chão. Então, conforme as cargas vai carregando a carcaça do caminhão, vai havendo a descarga porque tem um contato com a terra. Então, aqui nós temos o primeiro processo de eletrização, que é através do atrito. O segundo é o contato. Bom, contato é pegar 2 corpos e encostar um no outro. Esse é o mais clássico nos exercícios. Mas nada impede de colocar 2 corpos em contato através de um condutor, um fio, por exemplo. Então nós temos aqui, o contato acontece a redistribuição das cargas. Então eu tenho um corpo A e um corpo B, cada um tem a sua carga. Nesse caso aqui eu tenho a carga de A de 20 e a carga de B de menos 24. A redistribuição das cargas acontece proporcional ao tamanho do corpo. O corpo maior ficaria com mais carga. Mas a gente está vendo aqui corpos idênticos, corpos idênticos. Então nos corpos idênticos, basta eu somar a carga total e redistribuir entre os 2 corpos. Ah, professor, se for 3 ao mesmo tempo se tocando, tu vai somar a carga dos 3 e dividir por 3. O exemplo mais clássico é esse, ó, 2 corpos. Esse tem uma carga de 20 microcoulomb e esse uma carga B de menos 24 microcoulomb. Eu vou tocar eles, ó, e depois eu vou separar eles novamente. Com que carga que eles vão ficar cada um deles? Se eles são idênticos, vai ter que ficar igual a carga. E a quantidade de carga total não pode ser modificada. Qual é a quantidade de carga total? 20 menos 24 é menos 4. Eu tenho que continuar com menos 4, eu vou fazer essa conferência. Mas para saber a carga de cada um deles, basta eu somar as duas anteriores, 20 menos 24, 20 menos 24 e dividir por 2. 20 menos 24 dá menos 4. Dividido por 2 vai dar uma carga de menos 2 microcoulomb. Então a carga é menos 2 microcoulomb e menos 2 microcoulomb. Vamos conferir, eu vou botar o menos aqui melhorzinho, ó, menos 2 microcoulomb. Conferindo, antes 20 menos 24, menos 4 a carga total. Agora menos 2 com menos 2, menos 4 também. Observe que ficou o mesmo sinal. E vai ficar sempre isso, porque eu vou fazer uma soma, eu vou ter um número, eu vou dividir por 2, eu vou ter 2 números com o mesmo sinal. Agora o aluno pode observar, e também ficou o mesmo valor, isso só porque os corpos são idênticos. Então a única observação que a gente vai colocar na eletrização por contato é que após o contato, eles ficam com a mesma carga. Após o contato, ficam com cargas de mesmo sinal, Bom, muito importante o contato com a terra, né? Então nós temos os equipamentos, o chuveiro elétrico, por exemplo, tem o fio terra, não é? Antigamente um micro-ondas vinha um fiozinho de pendurado, máquina de lavar roupa para fazer a ligação com a terra.
Hoje vem dentro do próprio cabo que tu liga na tomada, que é o terceiro pino, que na tomada deveria ser aterrada. Então, para que serve o fio terra? Observe, eu tenho um corpo carregado aqui, ele se carregou, não interessa por quê. Para ele descarregar, eu tenho que fazer o contato com a terra e eu preciso de um condutor. Se ele não está ligado diretamente na terra, o condutor vai ser eu, corpo humano, eu sou condutor. No momento que eu tocar nesse corpo aqui, observe que tem 3 cargas positivas. Vão subir pelo meu corpo 3 cargas negativas e essas cargas se movimentando no meu corpo é o que nós chamamos de choque elétrico. Para evitar isso, o que se faz? Já se faz o contato com a terra. Se aqui eu tenho 3 cargas positivas, vão subir 3 elétrons para esse corpo. 3 elétrons para esse corpo e esse corpo ficaria neutro. A mesma coisa acontece se o corpo estiver carregado negativamente. Eu tenho 2, 4, 6 cargas negativas aqui. No momento, se ele não está aterrado, eu chegar aqui, eu tocar, essas 6 cargas negativas vão passar pelo meu corpo. Para evitar isso, a gente já faz a ligação com a Terra. Se eu tenho 6 elétrons sobrando, esses 6 elétrons, eles vão descer pelo corpo, deixando ele neutro. Conclusão, todo corpo ligado à Terra, ele fica neutro, tá? Podemos colocar aqui, ó, todo corpo ligado à Terra, ele está neutro. Tá? Justamente porque ele já faz esse movimento aqui para deixar o corpo neutralizado. E o último processo de eletrização é um pouquinho mais complicado, é a indução. Nós já vimos que o atrito é esfregar um corpo no outro, o contato é encostar um no outro, e a indução é apenas uma aproximação. Eu vou aproximar um corpo carregado, que eu chamo de indutor, eu vou colocar esse corpo carregado aqui positivamente, olha lá, o corpo está carregado positivamente, de um corpo neutro, que é chamado de induzido. Bom, nós já vimos que um corpo neutro é quando o número de cargas positivas e negativas são iguais. Então esse corpo tem número de cargas positivas e negativas iguais. Só que quando eu aproximo um corpo carregado positivamente, no nosso exemplo, os elétrons que são quem se movimentam, tu não pode esquecer que são os elétrons que vão se movimentar. Os prótons estão presos dentro do núcleo, que tem forças nucleares muito grandes. Então, quando eu chego com esse corpo carregado positivamente, os elétrons correm, são atraídos. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ter 5 prótons que perderam os elétrons. Não é que os prótons se repelem daqui, porque as cargas... os prótons estão presos dentro do núcleo. Os elétrons que se movimentam são atraídos para cá. E falta elétrons aqui porque os elétrons correram para lá. Mas observe, 2, 4, 5, 2, 4, 5. O corpo continua neutro, porque o número de cargas positivas e negativas são iguais. Eu simplesmente separei as cargas e nós chamamos esse processo de polarização. Eu polarizei o corpo. Ficou um lado negativo e outro positivo, mas ele continua neutro. Mas eu quero eletrizar. Então, qual é a manobra que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ligação com a Terra, olha lá, fazer uma ligação com a Terra, porque esse corpo positivo está atraindo os elétrons, vai atrair elétrons da Terra, olha lá, vai atrair elétrons da Terra, ele é positivo, está puxando elétrons para lá, e os elétrons vão começar a subir. E nós já vimos que quando um corpo recebe elétrons, ele fica carregado negativamente. Até aí tudo perfeito, só que tem um problema. No momento que eu afastar o indutor, o que vai acontecer? Esse corpo vai ficar carregado negativamente ligado na Terra. E um corpo negativo ligado na Terra, ele volta a ficar neutro. E eu não quero isso. Então eu vou ter que fazer esse contato para os elétrons subir e mantendo o indutor nesta posição, eu vou ter que cortar, fazer uma tesoura aqui, ó, vou ter que cortar. Ó, o indutor está aqui, está puxando os elétrons. Eu ligo na Terra, os elétrons sobem. O corpo ficou negativo porque recebeu elétrons. Daí eu venho aqui e corto. No momento que eu cortei, que é a primeira coisa que eu vou fazer, eu posso, no segundo momento, afastar o indutor. Quando eu afastar o indutor, esse corpo está carregado negativamente porque recebeu elétrons, mas não consegue voltar mais porque eu cortei. Então se diz nos livros que se faz um contato rápido com a Terra, no induzido, e depois tu corta, justamente para os elétrons não voltar. E observe que eu fiquei com o corpo carregado negativamente, com o sinal contrário do indutor. O condutor,
as cargas se movimentam com facilidade. Já vimos o que é um corpo condutor. Então, no condutor, o excesso de cargas ficam na superfície. Como eu tenho excesso de carga negativa, esses elétrons eles vão se afastar um do outro o máximo possível e eles vão acabar ocupando a superfície. Como é uma esfera, vai ficar muito bem distribuída. Mais adiante a gente vai ver o poder das pontas, que vai ter concentração maior nas partes mais pontiagudas. Mas nesse caso a gente vai representar dessa maneira bem distribuída em cima da superfície. Tá? Eu já botei no desenho anterior lá do automóvel as cargas na superfície, porque é o material condutor. Então o material condutor, tu te ligas, tem que ficar sempre com as cargas na superfície.